17 de julho de 1997. Há 20 anos, um fato marcou a história política de Alagoas. Servidores públicos em greve, desesperado, com meses de salários atrasados, ocuparam a Praça Dom Pedro II para cobrar que os deputados afastassem o então governador Divaldo Suruagi. Com homens armados por todos os lados, por muita sorte, o fato não entrou para a história como uma tragédia sangrenta. A rua em frente à praça estava tomada por funcionários públicos estaduais com 7, 8 meses de salários atrasados. Pessoas desesperadas que ameaçavam invadir a Assembleia Legislativa no dia em que os deputados votariam o afastamento do governador Divaldo Suruagi. Ao chegarem à praça, os milhares de servidores, sindicalistas e policiais civis e militares, alguns armados, se defrontaram com homens do Exército também com armas em punho. O confronto era iminente. Os ânimos estavam muito exaltados. O clima, que já era explosivo, tornou-se insustentável quando a então prefeita Kátia Born tentou negociar com o comando do Exército. Nós viemos com a bancada de vereadores negociar com o comandante a abertura da praça de forma pacífica. Foi quando a massa forçou os portões e avançou em direção à Assembleia. Ouviu-se disparos partindo de vários pontos. Segundos de terror. Pessoas deitadas no chão, escondidas atrás de árvores, um homem se feriu. Aquela foi uma das maiores crises econômicas vividas pelo Estado. Os cofres públicos estavam vazios. O governo arrecadava menos do que gastava. Hospitais, escolas e delegacias estavam sucateadas. A gangue fardada, que tinha como símbolo o então tenente-coronel Manuel Cavalcante, comandava vários setores da PM. Mês a mês, o buraco aumentava e levava consigo famílias inteiras, como a do policial militar Leandro Alves do Carmo. Com 5 meses de salários atrasados, ele matou, em abril de 97, a mulher, a enteada de 15 anos, a filha de 8 e depois se matou. A 1 quilômetro dali, depois de horas reunido, Suruagi não resistiu à pressão e entregou o cargo ao vice, Manuel Gomes de Barros. Fruto desses fatos e desses acontecimentos, o vice-governador Manuel Gomes de Barros assumirá, dentro de poucos minutos, o governo do Estado. O homem que foi governador 3 vezes não conseguiu concluir o último mandato. E assim, o 17 de julho de 1997, saiu das ruas para entrar na história. Como a gente viu na reportagem, além de governador por 3 mandatos, Suruagi foi prefeito de Maceió, deputado estadual, deputado federal e senador por Alagoas. Suruagi morreu em março de 2015, vítima de câncer. Eu estou aqui com o cientista político Ranulfo Paranhos, que vai fazer uma análise sobre esse fato e de que forma até hoje reflete em Alagoas. Boa tarde, Ranulfo, seja bem-vindo. Ranulfo, qual era o cenário econômico naquela época? Bom, há um consenso na ciência política de que crise econômica vem primeiro do que crise política. Então, naquele momento, para você ter ideia, eram 8 meses de salário atrasado, entrando para o 9º mês. O salário atrasado do servidor público, que representa uma parcela significativa, né, da economia do Estado, não só do Estado de Alagoas, mas do Brasil como um todo, né, o número de servidores públicos é significativo, você reduz a circulação. Reflete em vários setores. Exatamente. Então, você tem insatisfação. Além disso, além de você ter salários atrasados, baixa redução na circulação econômica do próprio comércio, ou seja, desaparece a moeda, para de circular, você para de comprar, você não recebe. Você tinha escolas sem aula, a saúde estava praticamente parada e segurança pública, né? E os cofres públicos naquela época, como é que estavam? Por que o governo não conseguia pagar esses salários? A reportagem já foi mais ou menos muito clara, né? Ou seja, você gastava mais do que você arrecadava de impostos, arrecadava de repasse. Esse é um cenário de gestão pública mal resolvida. Esse era o grande problema daquele momento ali. Inclusive existia, a partir dali, ou seja, você tinha uma crise econômica e uma crise política, uma das soluções era o PDV, Plano de Demissão Voluntária, mas a verba destinada a esse plano de demissão voluntária pelo governo federal, alguma coisa da ordem de 300 milhões de reais, foi insuficiente dado a quantidade de pessoas que aderiram ao PDV. Ou seja, as pessoas saíam do serviço público
e para receber uma quantia correspondente ao que trabalhou. Com o passar do tempo, o serviço público retoma a credibilidade. Mas naquele momento, ser funcionário público era uma coisa... E muitos perceberam que não foi uma boa, né, opção pegar o PDV. Porque depois o funcionalismo público recupera a credibilidade. A gente passa por um processo de transição, o Mano assume, né, Manuel Gomes de Barros assume, depois nós temos eleição, uma das agendas do então governador pós-Mano, que é o Ronaldo Lessa, é essa reestruturação do serviço público, né? Essa reestruturação do cargo do servidor público. Voltando a falar da gestão do Divaldo Suruagi, o que ocorreu? Foi uma má gestão? Faltou uma administração, uma organização financeira? Faltou uma equipe para organizar? Que a gente vê no atual governo, o Renan Filho, quando ele assumiu, ele fez cortes para não passar, na época não tinha lei de responsabilidade fiscal, né? Mas para não passar mais da lei de responsabilidade fiscal. O que aconteceu na época? Por que o Suruagi não conseguiu manter as contas em dia? Não há segredo em relação à economia da gestão pública. Você não pode gastar mais do que o que arrecada. Então, a implementação da agenda tem que passar por esse orçamento, ou seja, eu tenho um conjunto de obras públicas, de leis para serem aprovadas, isso demanda recurso, aumento ou redução de recursos, dependendo da agenda. Naquele momento, o que se diz, ou seja, passadas 2 décadas, o que se diz é que o Suruagi não se envolveu, ele não corrompeu a máquina. Ou seja, pessoalmente, o Suruagi não é alguém que se envolveu em corrupção. Ele não tinha histórico de escândalos de corrupção. Exatamente. Isso não pesa sobre a biografia do Suruagi. Mas a máquina pública, aliada, ali você tem o que a reportagem foi muito clara em relação a isso, né? Você tem um conjunto de parlamentares que indica cargos de primeiro escalão, e esses cargos de primeiro escalão é que vão detonar a máquina pública de uma maneira geral. Sem contar que a gestão da economia do Estado era feita por alguém que não apresentou um programa eficiente e deixa brecha. Quando você tem brecha na gestão dos recursos econômicos, aconteceu o inevitável. E o Divaldo Suruagi, ele era conhecido como um homem muito inteligente, se eu não me engano, era da Academia Alagoana de Letras, e as pessoas se perguntavam como um homem tão inteligente deixou o Estado chegar a esse ponto. Em algum momento, o Suruagi acreditava, né, no seu corpo técnico e no seu corpo político. Ou seja, esse foi o grande erro, o grande pecado desse último cargo público que o Suruagi ocupou. Ou seja, acreditar que as pessoas que eram indicadas não por ele, mas pelos aliados políticos, eram pessoas eficientes ou capazes de conduzir a máquina pública de forma a não levar o Estado para um buraco econômico. Na época, era o Plano Real. Influenciou nessa crise econômica do Estado? Não, nós já estávamos passando por um processo de estabilidade econômica, né? Nós já estávamos aí no final do 97, final do governo Fernando Henrique I, a gente já tinha estabilidade econômica já anterior, né? O Fernando Henrique vai até 2002, mas nós já tínhamos estabilidade econômica com o Plano Real. Ou seja, essa crise no Brasil todo, ela já tinha sido mais ou menos resolvida. O problema agora eram questões muito mais locais, questões muito mais de tomada de decisão dos próprios governadores de estado. Ou seja, como é que eu monto e o que é que eu faço com a verba pública. E essa decisão de atrasar salários foi devastadora, né? A gente mostrou aí que houve até suicídio, né? Servidores matando a família, depois se matando. E tinha que ser essa decisão, eles não tinham como uma opção, uma saída? O que se advoga naquele momento é que o atraso de salário não era assim, não é que você tivesse recurso para outra coisa, é que não tinha recurso para nada, não tinha recurso, inclusive, para pagar o salário do funcionalismo público, ou seja, a máquina pública, então, para de funcionar. Agora, isso não quer dizer que você não tivesse ali uma elite política recebendo recurso, desviando recurso, ou seja, isso existia, né? Depois de um tempo a gente começa a perceber, e já naquele momento, já se percebia que existia sim uma elite política que lucrava com isso tudo, mas à medida que a elite política lucrava, naquele momento os cofres públicos ficavam vazios e o funcionalismo parava. A melhor decisão foi ele ter renunciado mesmo, como você falou, depois do Manuel Gomes de Barros, a situação foi melhorando, até o governo federal ajudou mais. Havia uma pressão pelo impeachment, né, mas ele resolveu renunciar. A renúncia é sempre a decisão que traz o menor custo,
né? Ou seja, renunciar é bem melhor do que todo o processo de impeachment, e o momento era muito emergente, ou seja, a sociedade estava numa crise muito grande. Ok, Ranulfo, muito obrigada então pela participação, uma boa tarde para você. Boa tarde. Obrigada. E o Jornal do Dia da TV Ponta Verde, emissora do Sistema Opinião, termina aqui. Nos vemos amanhã depois do Plantão Alagoas. Uma boa tarde e até amanhã.